Os vendedores de painéis GPS dizem que as paredes são muito mais leves que os outros sistemas. Aí o cliente compra, coloca em cima daquela fundação que foi pensada para outro sistema e pá, o EPS é bem mais pesado, a fundação vai por água abaixo. Essa foi a acusação feita por um seguidor aqui do canal. Será que ele está certo? Será que ele está errado? Bom, não sei. Você já pode ir deixando aí nos comentários a sua opinião sobre o tema. É polêmico e para tentar responder, nada melhor do que fazer uma comparação. Uma comparação com outras formas habituais de se fazer. E no caso aqui do nosso vídeo, eu vou utilizar ali o tijolo baiano e o bloco de concreto, bloco estrutural de concreto. Então vamos lá, vamos fazer a comparação. Já deixa o seu like, deixa o comentário e bora lá. Bom, é o seguinte, pessoal, para ambos os casos, eu adotei ali um valor de referência, que seria uma parede de 3 metros de comprimento por um pé direito de 2,80. E nessa primeira comparação aqui, que é com o tijolo baiano, a gente está utilizando aqui aquele de 14 centímetros de largura, por 19 de altura, por 29 de comprimento. Por que utilizar esse e não aquele de 11,5 de largura? Para a gente não entrar em conflito com a norma das dimensões do concreto, dos elementos de concreto. No caso, a norma prevê aí uma dimensão mínima de 14 por 26 para um pilar. Então, esse tijolo baiano de 14 de largura, ele consegue abrigar o que a norma prevê como dimensão mínima para um pilar. Eu não vou me prolongar muito mostrando os cálculos, mas eu vou falar alguns valores para vocês terem referência e conseguir ir acompanhando o vídeo de uma forma melhor. O tijolo, nos vários catálogos disponíveis na internet, ele está por volta de 4 quilos a unidade. O concreto, ele tem um valor aí conhecido de todos. No caso aí eu adotei por volta de 2.400 quilos metro cúbico. E a argamassa por volta de 2.000 quilos. Lógico que se vocês encontrarem valores diferentes, vocês podem deixar aí nos comentários para a gente dar uma refinada nesses cálculos aqui, beleza? Mas no fim de tudo aqui, para se construir uma parede com tijolo baiano na largura de 14 por 19 de altura por 29 de comprimento, numa parede de aqui 3 de comprimento por um pé direito de 2,80, vai ficar por mais ou menos 2.150 quilos. Entenderam? É isso. Agora aqui eu vou mostrar para vocês os cálculos referentes ao bloco de concreto estrutural. A principal diferença desse bloco para o primeiro, que é o tijolo baiano, é que com esse você consegue construir paredes autoportantes, ou seja, paredes que ela mesma já é a estrutura. Em cima dessas paredes você já coloca a tua laje. Por outro lado, tem algumas desvantagens. O bloco é imensamente pesado. Eu tirei como base aqui o peso de 11 quilos, mas você vai encontrar blocos muito, muito mais pesados, depende da resistência que a pessoa pede. Mas vai estar ali por volta de 10 a 11 quilos mesmo. E repito, caso você tenha algum valor diferente, deixa aí nos comentários. Uma vantagem é que o consumo de concreto nesse tipo de construção é muito menor. E a quantidade de armaduras também. Geralmente você vai concretar ali um furo do bloco nas amarrações. Então, tirando por base ali a parede também de 3 metros por 2,80, já começa a diferença que você não tem os dois pilares das extremidades. E em cima, ao invés de uma viga, você tem ali uma canaleta concretada. No fim das contas, ela também tem 14 por 19, mas ela é um pouco mais leve, não é mesmo? Então, na soma de tudo aqui, a gente chegou a 2.400 e poucos quilos. Ou seja, é um pouco mais pesado, é um pouco mais difícil de manusear o bloco, mas você tem um consumo menor de madeiras, concreto, ferragem. E tem também a velocidade do assentamento, porque geralmente nesse tipo de bloco o pessoal usa ou palheta ou bisnaga.
é um negócio muito diferente. Tá mais para uma coisa industrial do que artesanal. E aí, o que você tá achando do vídeo? Tô respondendo a questão inicial. Você tá chegando a alguma conclusão com essas comparações? Deixa aí nos comentários. Agora, eu vou mostrar a última opção, que é a parede feita com painel monolítico em EPS. Acompanhe aí. Pessoal, aqui na parede de EPS é o seguinte, a gente vai considerar que não existam os pilares, certo? Só que em cima, no topo, a gente está considerando uma cinta de 14 por 20 de altura, beleza? Aí, nessa conta aí vai entrar o peso padrão do concreto, por volta de 2.300, 2.400 quilos, beleza? Agora que vem uma questão importante. Quando a pessoa fala da parede de tijolo para comparar o peso com a parede de EPS, que acontece? É uma comparação injusta, porque aí você está comparando uma parede que se propõe a ser autoportante com a parede que é apenas de vedação, uma parede que precisa de estrutura de concreto armado. E, e aí o que acontece? Fica injusta a comparação. Mas tudo bem, eu vou explicar aqui um pouquinho de como que é feito o painel de EPS. O painel, depois de pronto, a parte ali do EPS, o peso é praticamente ignorado, porque ele é muito leve. Geralmente se trabalha com placas de baixa densidade. E o aço também existente, ele também não é tão pesado assim. A parte que agrega mais peso é sem dúvida a argamassa, que ali a gente tem, se tiver tudo certinho o painel, no prumo, legalzinho, alinhado, vai pegar 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. Uma argamassa que é feita com 3 latas de areia, uma de cimento. Ela tem uma densidade razoável. Segundo eu pesquisei aqui, uma argamassa com esse traço, ela está por volta de 2.100, 2.200 quilos metro cúbico. No fim de tudo aqui, a gente chegou ali, ó, a perto de 1.500 quilos. O peso total de uma parede de 3 metros por 2,80. Mas é uma parede que se propõe a ser autoportante também. Agora, voltando à questão inicial, que foi a crítica, a acusação feita pelo seguidor do canal. Mas lá eu tentei argumentar dizendo o seguinte, que também tem a questão da forma com que esses elementos, essas estruturas distribuem as cargas na fundação. E eu tentei explicar o seguinte, que lá no caso do tijolo baiano, que você tem lá na verdade uma estrutura de concreto armado, que seriam 2 pilares, uma viga, no caso, essa carga é descarregada de forma pontual nas fundações. E no caso do bloco estrutural e do sistema monolítico em EPS, são sistemas que se propõem a distribuir de forma linear, distribuída. Então você pode estar adotando outros tipos de fundações, como radier, sapata corrida, baldrame estaqueado e etc. No próximo quadro, eu vou mostrar para vocês uma ilustração simples de como que ficaria a distribuição das cargas no caso do tijolo em 2 pontos e no caso da alvenaria estrutural e do sistema monolítico em EPS de forma distribuída. Ó, com os valores que encontramos, ficou ali que para cada fundação da parede feita em tijolo, cada fundação ali recebeu por volta de 1.074 quilos, porque a carga foi distribuída ali para 2 pontos, no caso 2 estacas ou 2 sapatas. No caso da parede de bloco estrutural, ficou ali por volta de 806 quilos por metro linear. E no caso ali do sistema monolítico em EPS, ficou por volta de 400 e poucos quilos. Olha a diferença. Agora, veja que interessante, no caso do bloco estrutural, que é um material extremamente pesado, olha como a fundação ficou menos impactada, porque você consegue despejar essa carga de forma distribuída. Então é muito comum você ver obras em alvenaria estrutural sendo executadas em cima de radiers ou de sapatas corridas.
Pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que eu tenha trazido algum esclarecimento a respeito desse tema. Lógico que não é. O intuito aqui não é gerar intrigas nem nada, é apenas o esclarecimento. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí, gera uma discussão aí para esse vídeo bombar mesmo. Um abraço e valeu!